Fala galera, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Escola do Trader. Sou trader esportivo profissional há 5 anos, especializado no mercado de futebol virtual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que é o maior canal de futebol virtual do Brasil. E se você, assim como eu, quer se tornar um profissional nesse mercado, um especialista em futebol virtual, que é um dos maiores mercados do trade esportivo, ativa as notificações, já segue a gente aí para não perder nada, nenhuma novidade, porque aqui eu vou te provar que é extremamente possível ser lucrativo, consistente no mercado de futebol virtual. Não perde nada, porque eu vou te mostrar que seguindo tudo aquilo que eu falo, passo a passo, você vai ser um especialista nesse mercado. Agora fica aí com o nosso vídeo a seguir. Padrão polêmico. Esse aqui, turma, antigamente chama padrão polêmico, é o seguinte, porque quando foi feito, quando eu fiz, e aí eu mandei, o Ivo vai lembrar disso, nós mandamos lá na comunidade que o Gabriel tinha, lá no outro grupo de network que o Gabriel tinha. E ele dava 100% toda hora, tiro seco, tiro seco, tiro seco. E aí eu fiquei enchendo o saco do Thiago, do BB Tips. Thiago, é bug? Não, imagina, Thiago, é bug. Por quê? Porque ele tinha a ver com odd. Ele tinha que ter odd favorito nesse padrão, lembra, Ivo? Ele tinha que ter odd favorito no padrão. E ele dava toda hora, 100% tiro seco. Não existe. Até que na última atualização que o Thiago fez, ele mudou. Ele mudou o padrão. Mas era impressionante, Vamos lá. Perdeu o foco aqui, não. A zona de over tá aqui. Under, torres and shapes, under. Opa! Juninho, e aquele robô de operação autônoma aí da BBT, você já testou ele? Não, porque é o seguinte, porque nem testaria. É o seguinte. O que acontece? A experiência que eu tenho dele no mercado financeiro, a plataforma te rastreia e te bloqueia. E o outro problema, na hora de fazer GALI no mercado financeiro, ele não dá o tempo, ele perde o time. Então, quando paga no GALI, muitas vezes não foi feita a entrada, entendeu? Então acaba que vira um red para você de um sinal que era green. Então não vale a pena. E a Bet vai acontecer a mesma coisa. Ela vai começar a te rastrear, entendeu? Vai ver que está instalado um programa ali e vai te bloquear. Fora a dificuldade que isso pode acontecer de se perder e não fazer o GALI. Imagina, perdeu a conexão com a internet, perdeu a conexão com o sistema, não fez o GALI, tomou um red à toa. Entendeu? Bom, Não, turma, entendi. Vamos lá. Ó, hoje parece que tá legal o mercado, tá caminhando bem, porque eu tô com mais de 30 robôs aqui para ligar. Ele não tá ligando porque é o limite dele, tá? Ó, esse aqui, ó, é 1 a 2. Ó, vamos nesse aqui, ó. Esse aqui o Gabi passou um dia, um padrão para nós, que é uma negação. É a negação de ambas, turma, ó. Esse aqui, ó. Primeiro ciclo de ambas não. Ó, primeiro ciclo de ambas não. Que não paga no final, desde que tenha um 0 a 1 embaixo. Ele tá 6 a 0 na Super. Tá vendo? Mais um motivo que muito provavelmente a Super deve estar under, mostrando para nós aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, filtrando 0 a 1. Quando a gente tira o 0 a 1 daqui, vamos ver o que acontece. Opa, tá indo legal também. Tá indo legal. Copa com 23, porque tá pagando em 4 tiros, né? Mas aqui, ó. Só colocar um 0 a 1 aqui.
e vira o filtro dele, beleza? Vou abrir o outro ali que está 100% também. Espera aí, só um minutinho. Pagando em 2 tiros ainda, hein? Ó, gostosinho. Vamos abrir o outro. Que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui, turma, é antigão, antigão, antigão. 1-2, 1-2, ambas em 3 tiros. Só que aqui que eu fiz? Eu filtrei com 0-1, 1, 2, 3, 4 e coloquei aqui. Só os 3 primeiros tiros. E hoje ele tá pagando bem. Tá com 12-0, com 5-0 na Copa. Tá vendo? Beleza? Agora eu fiquei de mostrar os outros 2 lá para vocês, mas a priori ambas estão indo bem. Vamos ver uma coisa. Robôs. Vou mostrar primeiro o... Deixa eu abrir aqui, peraí. Esse aqui, ó. Ele é 2 gols exatos, over 1,5, over 2,5. Hoje ele tá 100% na Copa. Não, na verdade, quase 100%, só que ele deu um head ainda. Ele tem um head na super. Mas é com proteção, não aconselho, mas enfim. Tá aí, para vocês. Posso passar? Vamos lá. Ficou um último de passar para vocês, não ficou? Qual que eu fiquei de passar para vocês agora, turma? Era o último? Ah, o tiro seco, tiro seco. Tiro seco. Aqui, ó. Tiro seco. Ambas, 2,20, 2,20, 2,25, 2,10, 2,10. Tiro seco em over 2,5. Certo? Dúvidas até aqui? Ninguém? Tá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Turminha, vocês entenderam qual que é? Esses, durante muito tempo, foram meus principais amigos de trabalho, colegas de trabalho. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Por isso que eu não tenho apego por eles. Compartilho com quem quiser, não tenho problema com isso, tá? Porque eu levei muito tempo para fazer. Todos eles validados, todos, 95%, 96% deles eu que fiz, eu criei com os meus estudos ao longo do tempo, tá? Todos eles validados. Por pelo menos um ano aí, começa a validação aí. Comecei a validação dele de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro desse ano para cá. Então, por isso que eu sei os dados deles, tá? A forma como eles se comportam. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estavam sem BB Tips? Alguém tem alguma pergunta? Tem caído aqui na minha região. Alguém tem alguma pergunta em relação aos bots? Ninguém? Essa é só a primeira parte da análise. Posso ir para o mosaico agora?
Posso pôr mosaico? Você já vai me dar uma live na outra aí, Juninho. Não, nem posso. Tô morrendo de fome aqui. Eu já falei para vocês que eu faço jejum intermitente. Nossa, tô variando. Tô quase indo na cozinha buscar uma banana. Vamos lá. Eu vou ter que atrasar a live das 14, jogar para frente para poder fazer. Mas vamos lá. Mosaico. Aí, turma, vem o seguinte: o que acontece? Durante muito tempo, minhas análises sempre foram em 24 horas. Sempre foram em 24 horas. E é onde ele vinha consistência. Tanto é que durante um bom tempo, quem é mais antigo aí já me viu passar, padrões por coluna, localizações por coluna. Para quem não sabe, era assim, ó. Você vai pegar em 24 horas, você vai pegar e vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Vai observar essa porcentagem aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Essa porcentagem aqui, ó, né? E vai entender como as colunas estão se comportando. Isso aqui, turma, acontecia muito em ambas, tá? Em ambas. Hoje, não é real. Quer ver? Ela tem que dar 100%, ó. 83, 95. 95 significa que ela tomou um head. Ela tomou esse head aqui, ó. Ela tomou esse head aqui. Mas na linha de cima ela já apaga. Vamos ver. 83, 79, 68, 75, 70, 87, 87, 95. Tomou só um head. Foi na hora de ontem. Isso é positivo. Muito bom. Na hora de ontem. Espera aí, gente. Só um minutinho. Continuar aqui. 95, tomou um head hoje. Aqui depois já pagou. 86, 91, 78, 73, 69. Ou seja, e olha que desgosto. Nenhuma das colunas 100% em 24. Isso aqui respaldava a gente para a gente ter uma análise. Espera só um minutinho. Para a gente ter uma análise. Entendeu? Para a gente ter uma análise. Então, só que hoje nós não temos mais essa base. Hoje nós não temos mais essa base. Ah, tem over 2,5? Não, tá em ambas, ó. Em ambas. Tem over 2,5 não, tá em ambas. Então, assim, ó, nós não temos mais essa base de 24 horas. Nós não temos mais. Entendeu? Ele não tem mais consistência em 24 horas. Por quê? O que tem ocorrido? 24 horas da hora agora, tudo bem que eu começo as operações, as análises às 9 horas da manhã, ela paga, o mercado está ruim pela manhã, compensando na parte da tarde. Quando eu coloco em 24 horas, o que ela me traz de dados não é real do que está acontecendo agora. Por quê? Porque ela está trazendo a compensação do mercado. Ela não está pagando distribuído. Ela está pagando num período e compensando no outro. Entendeu? Ela não está mais pagando distribuído. Então, usar em 24 horas, ela vai me dar uma percepção diferente da real. Vamos comprovar? R$ 43%, certo? Vamos ver em 12.
41%. Certo? Euro. 24 horas, 44%. 12 horas, 42%. Super, 43%. Em 12 horas, 45%. Aqui no caso da Super já estaria, de certa forma, ficando bom para ambas. Se fosse o caso, né? Porque aqui começa de 45 a 50. Tá? 50% em 24 horas na Premier, mas 50% em 12 horas. Ah, legal. Pagando regulado. Pagando regulado. Vai, tá indo bem. Eu achei que não, em a Premier, hein? Ó, muito bom. Então, turma, a gente não consegue ter a mesma base de análise hoje. A gente não consegue ter a mesma análise de hoje. Por isso que eu prefiro, hoje, fazer análises por ciclos do que ficar contando com a história de você ter um filtro para 24 horas. É óbvio que eu preciso observar os dois. É óbvio. Eu preciso observar os dois. Inclusive, vou tentar aqui na Premier, fazer em 24 horas aqui. Às vezes a gente vai achar uma coluna 100%. Vamos lá. Não. 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 Opa, achamos. Tá vendo? Achamos uma coluna 100% na Premier. Tá vendo? Achamos uma coluna 100% na Premier. E como que seriam as entradas nela? Ou é só para análise? Na verdade, você usa ela como localização como se fosse um bot. Como se fosse um bot normal. Sua localização vira aqui, 9, 12, 15. Aí você vai validar no gráfico, se ele tiver na sua entrada segura, tá? E aí você vai validar nas odds de ambas. É dessa forma que você tem que fazer. Certo? Ele vira uma localização, ele vira como se fosse um robô seu, tiver 100% mandando aquelas entradas. Aí você vai validar. Entendeu? Outra validação que a gente usa hoje, hack dos times. Que aí você vai ver quando você chegar lá. Que é quando o mesmo time joga duas vezes, o mesmo time em 3 jogos joga 2 vezes, é uma localização com uma validação para ambas. A hora que você chegar no ranking, você vai entender que você vai fazer junção de tudo isso. Entendeu? Aí as entradas seriam nessa coluna mesmo. 9, 12, 15. Na hora de cima... Peraí que eu acho que só acabou meu fone, só. Peraí. As entradas ficam na hora... Vocês estão me ouvindo? Sim. As entradas são na hora de cima, no 9, 12, 15. Na hora a seguir. Essas seriam as entradas. Entendeu? Mas, turma, antes da gente falar sobre isso, e antes de fazer toda essa leitura, vocês precisam de alguns pontos, tá? De alguns pontos. Primeiro, nós já vamos fazer certo agora. Nós já vimos a Premier um pouco pagando uma quantidade até que boa, na verdade, e pagando nas quedas. Essas são observações que você tem que fazer. Ó, pagando nas quedas. Cadê? Ó, pagando nas quedas. Ó. Certo? Só que aqui o gráfico está em ambas sim. Então aqui o ambas sim é assim, ó. A queda daqui é ambas não em cima de ambas sim, 3 tiros para ambas sim. Tá aqui. Ambas não em cima de ambas sim. Ele tem que pagar ambas sim até 3 vezes. Vamos ver se ele vai pagar. Tem umas problemáticas aqui. Aqui tem um over sem ambas. Aqui tem 6 gols exatos. Aqui tem 6 gols exatos.
Aqui tem um cruzamento de over 2,5. Aqui tem um box de over 2,5. Tá vendo? Então, vamos ver como é que tá o gráfico aqui. Que o gráfico está em alta, começando a cair, vai para a correção dele. A parte segura dele é quando ele estiver aqui, ó, na mínima dele. Então, essas são observações que a gente tem que fazer. Mas antes de fazer essas observações, eu prefiro que vocês façam todas as porcentagens e que vocês tenham escrito com vocês. Então, eu vou fazer com vocês aqui, rapidamente. Vamos lá. Ó, agora vai sair um pouco fora do prumo, porque não são mais 12 horas. Porque não são 9 horas, mas eu preciso que vocês contem. Sempre da hora 00, sempre. Tá? Ó. Começando em 5 mais. Começar sempre na hora 00, contando as porcentagens para saber se está devendo ou se não está devendo. Os 5 mais. Para entender como ele está se comportando. Isso aqui nós já falamos lá na aula de equilíbrio. Tá? Nós já falamos. Então, vai contar os 5 mais. Vai contar o 3,5. Vai contar o 3,5. Vai entender como está se comportando. Volto a dizer. No caso, começar as operações às 9 horas da manhã, o benefício é a gente ter as 12 horas completas do dia anterior para a gente automatizar e fazer e saber como ela está se comportando. Esse é o benefício. Esse é o benefício. Para quem opera em horários diferentes, vai ter que sempre fazer a contagem a partir de 00. Para quem começa no dia, para quem começa a partir do período 00, ou seja, que opera à noite, vai ter que entender como se comportou o dia anterior. Sempre. Por quê? Porque você não consegue uma validação com pouca margem. É a mesma coisa, eu opero meia-noite. Olha, tudo bem. Você vai ter um ciclo ali. Vai ter um ciclo ali. Tá? Só que ainda assim, esse ciclo não te dá patamar nenhum. Ele não te dá uma consistência. A mesma consistência que dá com 24 horas, que te dá com 12 horas, pelo menos. Entendeu? Então, você vai ter que entender como se comportou. Ou seja, você, cordeiro, no seu caso, que opera à noite, já tratamos disso. Você vai ter que pegar, vai ter que entender como foi o dia anterior, o que ele compensou e o que ele não compensou. E vai ter que fazer essa conta e para poder entender o que você está procurando naquele momento. Por exemplo, nós vimos essa semana aí, anteontem, que a Copa finalizou com 50% a mais. Acho que nós vimos isso na live da quinta-feira. 50% a mais. Valeria a pena, hora 00, 01, 02, 03, eu correr atrás de uns 5 mais? Não valeria. Não valeria. Correr atrás, não. Era muito melhor eu esperar ela ter umas sequências de não pagamento de 0%, entendeu? Para depois eu começar a tentar achar esses 5 mais. Por exemplo, até agora na linha aí não saiu 5 mais. Não saiu. Por que que não saiu? Vamos tentar entender. Hora 00 aqui, ó. 5%. Ela está devendo 5% para nós. 25 com 5 que ela estava devendo para nós, ela está com 10 a mais para ela. Agora ela está com 15 a mais para ela. Beleza, pagou 10, ainda está com 15 a mais. Não, perdão. Espera aí. Hora 00.
5%, agora ela está com... Ela pagou aqui, a gente está devendo 10% para ela. Agora a gente está devendo 25% para ela. A gente está devendo 25% para ela. Agora a gente está devendo, continua devendo 25%. Dos 25% que a gente estava devendo para ela, ela cobrou 10%. Então nós estamos devendo 15%. Com 5% agora estamos devendo 20%. Estamos devendo 25%. Continuamos devendo 25%. Pagamos 5% para ela. Estamos devendo 20%. Estamos devendo 20%. Estamos devendo 20%. Estamos devendo 25%. Estamos devendo 30%. Estamos devendo 35%. Você acha que ela vai pagar agora? Ou ela vai cobrar agora? Estamos devendo 35% de 5 mais para ela. Estamos devendo 5% de 5 mais para ela. Entendeu? Então, se nós estamos devendo 5 mais para ela, ela vai cobrar a qualquer momento. Júnior, que eu faço? Espera sair pelo menos uma porcentagem de 0% aí para tentar se localizar. Aí que vocês vão começar a aprender. Quem participar da live da tarde hoje, me lembra desse gancho, que é onde eu vou explicar para vocês. Que aí você vai ter que usar um 5 mais de localizador. Que é o 5 mais gols de localizador que você vai usar aqui. Ó. Aí você tem que usar um 5 mais grandão. Que é um 5 mais time. Que é um 5-1. Entendeu? Que é isso aí que você tem que usar. O 7-10 dá pra... Não, o Matheus, acho que... Não, ele tende... Isso aí você faz por gols, Matheus. Essa compensação você faz por gols. Dá para usar assim. Tá? Aliás, perdão. Você não faz por gols, você faz pelas porcentagens de 3,5 e de 5 mais. Olha só, coloquei o mosaico em 5 mais. Ó, coloquei o mosaico em 5 mais e vim entender como estava a porcentagem. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer 3,5. Espera só um minutinho. Vocês têm que fazer 5 mais, vocês têm que fazer 3,5, tá? Para entender como se comporta. O mercado se comporta. Certo? Outras situações. Deixa eu ver o que mais aqui. Antes de eu falar das quedas. Isso aqui é primordial, turma. Vocês têm que fazer isso aí. Outra situação. O que eu fiz no começo. 2,5 aqui. Ó. Copa. 38% de pagamento em 2,5. Em 24 horas. Vamos ver em 12? 40%. Já está melhorando. Só que antes de começar 2,5, vocês têm que começar em ambas. Perdão. Vamos começar em ambas. 24 horas. 43%. Ela está quase na média dela. Em 24 horas. Vamos ver em 12. A Copa. 41. Ela está abaixo da porcentagem dela. Porcentagem segura para ambas é de 45 a 50, com média de 47,5. Tá? Com média de 47,5. Para ambas. Para over, de 40 a 45, com média de 42,5. Beleza? Então, ele está totalmente fora da média dele aqui. Outra problemática da Copa. Bloco, coluna, coluna, coluna. Júnior, por que é problemático? Porque a gente opera em queda. A gente opera na queda, na movimentação da linha de tendência. O que se dá com a movimentação da linha de tendência? A queda. Quando ele paga em torre, em coluna, ele não dá a queda para nós. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele abre buraco. Ele abre sequência. Ó. O que mais que é negativo? Over sem ambas. Pode observar, ó. Por quê? Porque o over sem ambas está compensando um mercado. Da mesma forma, quando paga só ambas, 1 a 1, ele está compensando o mercado de over.
Quando paga só 2-1, 2-1, 2-1, ele está compensando o mercado de 3,5. Tudo é compensação, tudo é equilíbrio. E essas são as análises que vocês precisam ter em mente. Beleza? Gráficos, mosaicos que não estão bons para ambas, não vão estar bom para over. Por isso que se começa em ambas. Tá? Ó, Copa, totalmente negativa nesse momento. Júnior, qual que é a melhor situação? Primeiro, esperar passar o comportamento, mudar o comportamento dela desses blocos. Esperar pagar um, falhar um, pagar outro, falhar outro, pagar um. E aí, voltar para isso. Isso deve acontecer sempre a partir de um ciclo, final de um ciclo. Meio-dia já começa um novo ciclo. Meio-dia é o ciclo de 12 horas. Então, começa um novo ciclo. Pô, tô inseguro ainda. Hora 20 da bet. Tá? Que aí vai começar a compensação. Então, Copa nesse momento, não. Vamos ver euro. Euro. 12 horas. 43% em ambas. 24 horas. 45. Ou seja, ela pagou muito ontem, na parte da tarde. Não está compensando, ainda não compensou. Então, ela ainda não entrou, ó, em 12 horas, ela ainda não entrou na compensação dela na nossa porcentagem de segurança. Tá aqui, ó, tá provado, tá aqui, ó. 30, 25, 40. Aprovado, tá aqui, ó. Tá? Ela ainda não compensou. Precisa compensar, ainda vai compensar. Vamos ver super. Cara, eu critiquei tanto a super durante a leitura do coiso. A super turma, 12 horas, ela tá abaixo da média dela. Tá? Só que ela tá com menos buracos do que a Copa. Não estou dizendo que isso é positivo. Entretanto, ela está mostrando um outro comportamento para a gente aqui, ó. Linha alta, ó, linha baixa, linha alta, linha baixa, linha alta. Duas linhas altas. O que ia acontecer depois? Ele ia cobrar. Boa, tá aqui. Então, aqui ela está respeitando, de certa forma, essa história. Júnior, como que eu opero nesse caso? De uma a... Pelo menos, o bom é que são duas linhas baixas, gráfico em mínima, aí você consegue fazer a operação. A única cautela é ela não está pagando em todas as quedas. Ela está abrindo os buracos. Mas aí você vai dividir o mosaico que nós vamos ensinar hoje à tarde e vai ver qual lado ela está pagando mais, turma, esquerda ou direito? Espera aí, vou dividir o mosaico para vocês. Qual lado ela está pagando mais? Primeira parte do mosaico ou segunda parte do mosaico? Onde tem mais buraco aberto? Segunda parte tem mais aberto. Muito bem, muito bom. Isso aí. Então, turma, tudo isso vocês vão precisar. É óbvio que a gente está completando uma informação com a outra. Isso aí nós já estamos falando de análise avançada. A galera vai começar a aprender hoje à tarde. Isso vai virar curso agora já, esse mês para vocês. Não se preocupem, mas tudo isso influencia na hora de fazer análise. Mas esse conteúdo que vocês estão tendo aqui agora, tudo isso precisa ser feito diariamente. Tá? Antes de vocês começarem a fazer o processo. Não entrem em robô, não veja a entrada do amiguinho antes de fazer esse tipo de leitura. Isso aqui é leitura de mercado. Sem isso, não existe operações. Vamos lá. 24 horas a super, só para a gente complementar. Ó, mesma coisa. Super pagou muito no segundo período ontem, tá? E começou o dia pagando pouco. Por isso que ela não compensou ainda. Tá aqui a prova para vocês, ó. Linha 00 com 55. Depois a bonita traz 3 de linha baixa. Paga na primeira. Paga na depois. Uma linha baixa. Paga 3. 3 linha baixa. Paga 2. Isso é operar por tendência. Ali você consegue fazer uma leitura de como ela está se comportando. Tá? Vamos lá. Isso a gente está falando de ambas.
gente tá falando de ambos. Vamos ver a Premier. Premier, se eu te critiquei antes, você me perdoa, minha querida. Vamos ver. Olha só. Critiquei a Premier e a Premier em 24 horas pagou 49% de ambas. E em 12, ela tá pagando no limite dela. Está pagando no limite dela. Está quase chegando no limite dela, que seria 50%. Limite que eu digo, turma, é para não extrapolar a porcentagem. Tudo que é pouco ou é muito, sai fora. Hoje temos que trabalhar no mercado de futebol virtual em equilíbrio. Por isso que as médias são tão importantes. Média de ambas. Trabalhar ambas. Eu vou falar de novo. De 45 a 50. Isso é porcentagem em 12 ou 24 horas. 45 a 50. Qual que é a média? 47,5. Ela já ultrapassou a média dela aí. A média de segurança dela. Em over, de 40 a 45. Qual que é a média de segurança dela? 42,5. Nós vamos visualizar agora quem está bem. Perdão, super Premier, se eu te critiquei em algum momento. Você não está tão ruim. Você é a melhor de todas, inclusive. Melhor de todas, está pagando aqui. Problemática da Super. Perdão, problemática da Premier. Ela também está fazendo bloco. Aliás, ela também está fazendo coluna. Tá? E aí ela dá umas falhadinhas na queda. Por exemplo, aqui, ó. Ela foi pagar só na terceira. Por que ela paga na terceira, turma? Porque a primeira vem um ambas, tem um over sem ambas. Ou seja, onde ela deveria pagar, ela não paga. Ó, aquele momento que nós falamos ali que tinha que tomar cuidado, ó. 6 gols, cruzamento over com 5 gols. Ó, over sem ambas, ela segurou a queda, redou, foi pagar só agora. Tá vendo? Então tem que ter essas cautelas, mas a Premier, nesse momento, é o melhor comportamento que podemos ter. Certo? O melhor comportamento que podemos ter. Dúvidas até aqui, turma? Ninguém? Tudo ok? Vou pro over 2,5 agora e depois eu venho com as considerações, tá? Importante, não se esqueçam, vou de novo falar. Bom, eu falo isso no final. Vamos lá. Vamos ver o over 2,5 para finalizar. Estamos finalizando aqui. Avisa o grupo anual lá que eu vou cancelar a live da tarde. Ó, vamos lá, over 2,5. Posso fazer isso? Não, eu entrei no grupo anual ontem só para cada live, pô. Fica tranquilo, eu só vou atrasar um pouquinho, só por causa das minhas coisas aqui. Não, tô só brincando. Tem o dia todo aqui. Minha mulher vai me matar depois. Eu mandei ela fazer o negócio no cabelo. Vai pro cabeleireiro hoje, pra eu poder fazer essas coisas aqui, minha noiva, e deixa eu atender a galera. Mas vamos lá. Vamos lá. Por isso que a gente tem que lucrar, né, Hudson? Porque, olha, eu vou te falar uma coisinha, cara, pra dar de presente. Pai amado. Nossa senhora, vamos lá, turma. Ó, 2,5. 24 horas. Ambas tá legal, cara. Perdão. Over 2,5 na Copa tá legal. Problemática. A forma como se paga. É o que eu tinha falado para vocês desde o começo. Pagando está. Por isso que eu falei em relação às ocorrências. É legal porque o mercado gira. O problema é, no mosaico é que a gente descobre a forma como ela se paga. Entendeu? E aí a gente chega aqui e se depara com isso aqui, ó. Se depara com isso aqui. Ó. Perdão, peraí. Perdão, peraí. Ó, a gente se depara com isso aqui, ó. Desculpa, a Copa tá na menor média dela. Mantendo as mesmas situações. Mas a gente se depara com isso aqui. Ó. Vamos ver qual vai estar pagando bem por conta daquela
daquela... Vamos ver em 12, perdão, vamos em 12. 40%. Então, tá vendo? Olha só. Hoje ela vem compensando o mercado. Como é que ela faz para compensar o mercado? 5-0, 0-5, 4-0, 3-3, 4-4. Tá vendo? 4-2, 5-0 de novo, 4-2. Olha o tanto de resultado alto que está pagando. Por isso que nós visualizamos lá. Olha aqui, ó. 3,5, 2 3,5 junto com outro 3,5 aqui. Por isso que nós vimos lá na base ocorrência de 3,5. Está compensando o mercado, que ficou under, muito provavelmente de ontem para hoje. Tá? Não está compensando em pagamento. Nós acabamos de ver aí, vejam só, olha a diferença. E essa é a visão que eu quero que vocês tenham. É complicado, é confuso, mas vamos organizar esse quebra-cabeça na cabeça. Nós vimos que ela está pagando, ela está acima de over na porcentagem de 5 mais. Ela está acima, só que ela está abaixo de 2,5. Ela está pagando 5 mais porque ela está segurando 2,5. Conseguiram perceber? Essa é a leitura. Essa é a leitura. Isso que vocês precisam ter em mente. Esse tipo de situação. Ela está, eu não fiz 3,5, fiz 5 mais. Ou seja, ela está pagando umas 5 mais e segurando 2,5. Tanto é que, quer ver? 50 gols, 50 gols, 50 gols, 50 gols, 50 gols, 60 gols, 50 gols. Ela machuca o nosso over 2,5. Só que ela paga 5 mais. Se ela está pagando 5 mais, ela está pagando 3,5. Entendeu? Então, esse é o tipo de leitura que a gente precisa ter. Vamos lá. Euro. 40% de over 2,5 em 12 horas e 42. Ela pagou a menos no último ciclo, pagou a mais no ciclo de ontem, tá? E deve fazer esse mesmo movimento no dia de hoje. Ou seja, se a gente pegar 12 horas depois, lá para as 9 horas da noite, perdão, se a gente pegar 12 horas lá para meia-noite, mais ou menos, ela deve estar com esse total aqui, ó, de 42%. 42, 43%. Tá? Por quê? Porque ela vai repetir esse mesmo movimento. Vai repetir. Dividiu o mosaico. Dividiu o mosaico. Não está pagando nas quedas. Aqui ela tinha um cruzamento over que vem até aqui, pagou no segundo tiro. Aqui ela já mudou o comportamento dela, está pagando aqui. Aqui até aqui ela não estava pagando nas quedas dela. Mas ela deve estar mudando de comportamento. Aqui ela formou um bloco, tinha uns 6 gols. Redou aqui, mas pode ser o gatilho. Melhorou na linha de cima. Tá? Ela está mais distribuída, não pagando mais. Ela está mais distribuída dessa hora para cima, na segunda parte do mosaico. Aqui ela se comportou se juntando o tempo inteiro. Tá? Tanto é que aqui ela abriu uma sequência agora. Ela deve ficar boa a partir do meio-dia, principalmente do mosaico para cá, a segunda parte do mosaico. Certo? Ela está na média dela, nas 24 horas, ela deve dar uma compensada agora de pagamento, deve dar uma melhorada de pagamento agora, porque em 12 ela está menor. Ó, em 12 ela está menor. Vamos na super. Super, 12 horas. 42%. Ela está quase na média dela de segurança, que seriam 42,5%, mas não respeita a queda. Ó. Bloco. Torre. Ó.
Então, torna ela difícil para nós. Vamos ver como ela se comportou em 24. Na mesma média, ela está na mesma média. Beleza. Mesma média. Aqui fica bom quando ela mudar de comportamento. Quando ela espalhar os pagamentos. Certo? Quando ela espalhar os pagamentos. De qualquer forma, na hora 20 da bet, tem uma chance disso acontecer de forma positiva. Vamos ver a Premier. Premier. Boa para ambas, péssima para over. Por quê? Não respeita a queda. Forma box. Box é under. Ó, forma torre. Não paga depois. Divisão do mosaico. Só tá pagando de um lado do mosaico. Tá pagando agrupado. Então, turma, se eu fosse finalizar. A leitura de mercado nesse momento, passar no portal do trader para vocês, eu ia escrever a seguinte situação. Operem em ambas. Na Premier. Tá? Operem em ambas na Premier. Em over, aguardem a movimentação da euro. Que é ela que está melhor nesse momento. E todas as mudanças daqui para frente do meio-dia. Certo? Porque ela vai mudar de comportamento. A Copa, uma hora vai compensar. Ela já está 2 dias desse jeito. A Copa, uma hora vai compensar. E a hora que a Copa soltar, a Copa, para mim, indiscutivelmente, é a melhor liga das 4. E vai muito bem. Entendeu? Vai muito bem. Então, em cima disso, essa é a parte da leitura. O que mais vocês precisam considerar? Vocês têm alguma dúvida em cima disso? Ninguém tem dúvida, turma? Tá tudo ok? Preocupante. Vocês conseguem visualizar aqui o quanto essa liga se encontra negativa para ambas, para over? Ou não? Não consegue visualizar que essa liga está negativa para over, Hudson? Muita torre. Oi? Pagamento em torre. 6 gols. Não, e não só isso. E não só isso. Olha aqui, ó. Olha o quanto tá vermelho isso aqui, ó. Olha o quanto tá vermelho. O Ivo acabou de falar aí, ó. Teve 18 ou 16 under. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele escreveu. O Ivo acabou de falar. 18 under 2,5. Como que uma liga pode ser boa assim? Qual que é a sua dúvida, Hudson? Fala para mim, querido. Outra coisa, turma. Tenham com vocês anotados times que dão goleada em 5+. Façam o ranking quando começar a analisar. Por quê? Porque tudo isso vai auxiliar vocês vão começar a entender, mas só nas ligas que estão positivas para a operação. Para over 2,5 agora, cara, talvez a euro. Talvez a euro, né? Foi isso que nós falamos? A euro na segunda parte do mosaico. Tá? A super tá vindo em ambas, tá vindo com aquele comportamento dela de pagamento sim e pagamento não. Então, a super pode ser legalzinha aí para ambas aí, tentar. E aí, turma, quando a liga tá boa para ambas, o fato é que ela fica boa para over depois. No caso da Premier, ela precisa pagar mais e modificar modificar a porcentagem dela, o comportamento dela. No caso da Super,
Eu acredito numa mudança dela, uma compensação final, mas eu estou esperando a compensação da Copa, para ser sincero, tá? Outra coisa, colunas. Não entrem em colunas de over 2,5 com menos de 45%. Não entrem. 45%, ela vai aparecer aqui, ó. (24 horas), tá? Aí é em 24 horas, tá? 45% aqui, ó. 63%, 54%, 50%, 54%, 50%. Não entre em colunas com menos de 45%. Certo? Dúvidas até aqui? Ninguém, turma? Tá tudo ok? Ninguém tem pergunta? Nada, 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 nada? Bom, vou encerrar a gravação aqui, então. Tá? Não vou encerrar a live, vou encerrar a gravação, tá bom? Depois de mais de... 3 horas de gravação. Agora não pode reclamar que tomou red, né? A questão não é nem essa. A questão não é nem reclamar que tomou red. O red, ele acontece. Mas... Não, reclamar que tomou red sem essas análises que foi falada hoje. Que eu tô falando. Eu sei, cara, eu sei que é muito chato. Eu também não gosto dessa live. Nossa. Não gosto. Vou ser bem sincero com vocês. Eu me perco, né? É muita informação na cabeça. Deixa eu ver se eu não esqueci de passar nada. Falamos das observações das quedas ali, né? Falamos da contábil, falamos tudo. Só depois a gente complementa. Mas é isso. Turma, seguinte. Vocês querem fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa? Ainda tá gravando aí para vocês, não tá? Então deixa eu só fazer uma ponderação aqui, ó. Uma ponderação. Ó, não se esqueçam das quedas. Eu fico batendo, só que é o seguinte, só que eu falei isso para vocês. Isso tem que ter na mente de vocês, porque isso já está no curso de ranking, tá? Só que essas observações, para serem completadas, vocês precisam saber das quedas, da movimentação da linha de tendência. Essa movimentação é importante porque a gente trabalha com ela. Quando eu digo coluna, é exatamente porque ela não está tendo a queda, cara. E isso influencia, isso impacta na nossa análise, no nosso desempenho, no nosso resultado. Tá bom? Vou parar a gravação agora. Obrigado. Encerramos por aqui. Qualquer novidade, a gente complementa a live. Só um minutinho. Não vou encerrar a live. Espera que a gente já troca uma ideia. Peraí.